totalizando cerca de 18.300 empresas em atividade, sexta maior produtora e 28ª maior exportadora de imóveis no mundo, parte da oitava cadeia que mais emprega no Brasil, contribuindo ativamente com o PIB nacional. Este é o perfil da indústria brasileira de imóveis, um dos setores que mais sobressaiu durante a pandemia e que agora vive uma fase de desaquecimento com diversas peculiaridades que devem ser levantadas para que se compreenda melhor o cenário e se possa projetar de maneira mais realista o futuro. Com isso em mente, hoje falamos com Irineu Munhoz, presidente da Bimóvel, Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, entidade representativa do setor moveleiro em escala nacional, em uma edição especial do Vitrine Setor Moveleiro. Mercado interno, volume produzido, faturamento, exportações, cadeia de abastecimento, economia, obstáculos e possíveis soluções são alguns dos assuntos debatidos. Assista agora em primeira mão. Um dos fundadores da Caimum, ex-presidente do CIMA, em Arapongas, vice-presidente da FIEP, ex-primeiro vice-presidente e agora presidente da Bimóvel, entidade que representa o nosso setor nacionalmente. O que te levou por esse caminho e como se deu a sua evolução do empresariado para também associativismo? Bom, eu sempre fui fã do associativismo, né? Sempre achei que aquele velho ditado, a união faz a força, é verdadeiro. Então, congregar esforços com vista à construção de uma indústria mais forte e desenvolvida foi sempre um compromisso para mim. E esse é o pilar de sustentação de todas as empresas e entidades onde atuo e atuei. Acredito que sejam esses valores imprescindíveis, além de todo o trabalho desempenhado e experiência dedicada ao setor, que colaboraram para este momento e me trouxeram até aqui. Eu agradeço a Deus pela honra e a oportunidade que tenho de ocupar a presidência da Abimóvel nesse triênio, com a colaboração dos valorosos companheiros para levar adiante a nossa associação na contínua defesa do setor moveleiro do nosso país. Nós temos aqui na nossa audiência, Irineu, muitas pessoas e empresas que não são associadas à Bimóvel. Eu gostaria que você explicasse para nós melhor, para esse público principalmente, que não está acostumado com o dia a dia da entidade, como é que funciona essa dinâmica de formação de chapa e da escolha dos membros que representam a entidade e o nosso setor a cada gestão? Bom, a Abimóvel, Carlos, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? E ela representa o setor e a indústria imobiliária em todos os seus aspectos e atributos mais amplos. E então nós temos o corpo diretivo, que é a direção. Nós temos vários, mais de quase mais de uma dezena, quase 20 pessoas que fazem parte. Todos são industriais ou representantes da indústria que a própria indústria associada então direcionou para isso. Esses, essa diretoria ela é formada então por aqueles que têm interesse em dar continuidade nas ações da associação, que veem então realmente que a associação ela como ela é benéfica para a sua indústria, para o setor, e são pessoas então que se propõem a desenvolver um trabalho e não remunerado, né? Porque os diretores e o presidente não são remunerados, eles desenvolvem um trabalho, dedicam o seu tempo à associação dessa forma. Então, tendo o interessado, ele pode compor uma chapa de diretoria e apresentar ela, né, dentro do prazo que é estatutário. Né? Nós temos, então, antes da data da eleição, é feita a divulgação tempos antes e depois, com um mês ou dois, se eu não me engano, antes tem que estar formada a chapa e divulgada, né? Isso a associação disponibiliza para todos os associados. Agora, para poder ser um diretor ou até um diretor-presidente ou vice-presidente, ele tem que, evidentemente, estar associado. Né? Isso é uma condição básica. Né? Tem que ter uma associação
e não pode chegar no mês da eleição e ele se associar e apresentar uma chapa. Não, então tem que ter uma certa anterioridade de, como associado, conhecer a associação, enfim, e seguir ali as regras. Né? Basicamente é isso. Qual que é o seu papel enquanto presidente da Bimóvel? Então, enquanto presidente, eu represento os interesses das empresas e da cadeia produtiva de madeira e móveis, né? Sempre na defesa do desenvolvimento, no fortalecimento da indústria e do setor moveleiro. Como também sou responsável pela condução e cumprimento de um conjunto de orientações e projetos que permitem atingir os objetivos traçados em nosso plano de ação. Papel esse inerente ao cargo que assumi e o qual cumprirei com orgulho e respeito. Tudo isso, claro, com o apoio dos nossos vice-presidentes, conselheiros e da direção executiva, além do trabalho essencial dos nossos colaboradores, instituições parceiras e dos empresários associados, que sempre têm e sempre terão voz, desde que queiram participar na associação. E voltando um pouco no tempo, quais que você acredita terem sido os maiores desafios e também as maiores conquistas da Bimóvel em favor da manutenção da produção moveleira durante a pandemia? Muito boa essa pergunta. Né? Um dos períodos mais desafiadores que nós enfrentamos, todos os povos enfrentaram, né, cara? Foi a pandemia. As economias e cadeias produtivas ao redor do mundo. A Abimóvel, sob a liderança da Maristela Long, lá de Bento Gonçalves, e ela ainda atua como presidente do conselho na nossa associação, ela atuou com firmeza e objetividade, tanto na esfera corporativa quanto pública, visando a manutenção das atividades, emprego, produção e comercialização do nosso setor, além da luta por medidas e incentivos na defesa e alavancagem das nossas empresas. Entre as diversas conquistas que a gente pode citar, ressalta-se, sem dúvida, a construção de uma agenda de negociação direta com a equipe econômica do governo por meio da instituição da mesa executiva no Ministério da Economia. Conquistas estas que mantivemos e que estamos trabalhando, prosseguindo na expansão e levando a cabo todos os compromissos e ações já programados para este e os próximos anos. E quais foram as principais pautas nesse momento? Bom, nós como a oitava cadeia que mais emprega no Brasil, né, o setor moveleiro ele é responsável pela geração de mais de 270 mil empregos, postos de trabalho direto. Né? Dessa forma, a Bimóvel tem na desoneração da folha de pagamento uma das principais pautas em sua atual agenda, acreditando na necessidade de manutenção e reinserção do benefício para o equilíbrio das finanças das empresas do setor, principalmente o setor de estofados. Né? O setor de estofados é o que mais necessita nesse caso, que ela é intensiva, é muito intensiva em mão de obra, impulsionando assim a geração de empregos e produção e, consequentemente, a economia e o consumo do país. No último dia 1º de setembro, aliás, nós participamos de um fórum sobre o tema promovido pelo Instituto Unidos Brasil, em São Paulo, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, ocasião em que representantes e empresários de diversos setores, incluindo o nosso, evidentemente, lançaram oficialmente um manifesto em defesa da desoneração da folha de pagamento. Além disso, também estamos trabalhando em um programa de normatização e em um projeto de qualificação e valorização, fruto de um trabalho com o IBA, com o apoio de varejistas e fornecedores, na expansão do projeto Brasília Frontier, em conjunto com a Apex Brasil, na ampliação do mercado externo, na implementação do PDCI-MOB, Programa de Desenvolvimento, Competitividade e Integração do Mobiliário, em parceria com o SEBRAE, voltado principalmente para as micro e pequenas empresas, entre outros. Essas eram ações que já estavam em curso, né? O que a gente pode esperar de novas soluções e parcerias e lutas para esse novo mandato? Bom, essas ações nem todas já estavam em curso, né? Algumas delas sim, outras nós estamos implementando. Mas nós dividimos em 6 tópicos o nosso atual plano de trabalho. E os principais objetivos são, né, primeiro, implementar
o projeto de ampliação e normatização dos produtos em toda a cadeia produtiva, visando a valorização do nosso principal produto, o móvel. Nós também estamos trabalhando forte na ampliação, que esse é um projeto bem antigo da Apex, né? Nós estamos trabalhando forte na ampliação das exportações das indústrias de móveis e da sua imagem no mercado externo, né? Então, esse é um projeto que nós já bem antigo da Bimóvel, mas que ele vem tomando mais corpo e nós estamos dando, vamos dizer, mais gás nele também. Estamos, inclusive, em fase de renovação com a Apex. Incentivar a melhoria da competitividade, a capacitação e inclusão digital das pequenas empresas. Então, é aquele projeto que nós já citamos. Fortalecer a relação entre os elos da cadeia produtiva e a articulação entre os fornecedores e o mercado interno. Consolidar e propor novos projetos estruturantes no mercado interno e externo, com foco na sustentabilidade, design integrado da indústria e a integração produtiva. Avançar nas negociações com o Congresso Nacional e equipe econômica, no que se refere às reformas administrativas, tributária e a melhoria do ambiente de negócio, entre outros. Então, essas ações todas, algumas, como eu te disse, já vinham, né? E a gente, evidentemente, eu acho que toda a entidade, Carlos, ela tem, assim como às vezes a gente vê a falta de continuidade de algumas ações, principalmente nos órgãos públicos, né? Então, eu acho que é muito importante que as boas ações elas sempre devem ter continuidade buscando melhorar. Evidentemente que surgindo novas necessidades, a gente está sempre disposto a atuar também. E aproveitando, fala um pouco mais para a gente sobre esse novo convênio de cooperação técnica com o Sebrae Nacional. Como que isso vai impactar as empresas do nosso setor? Esse projeto realmente é um motivo até de muito orgulho e otimismo para todos nós, viu, Carlos? O convênio de cooperação técnica e financeira entre a Bimóvel e o Sebrae Nacional, ele vinha sendo delineado durante o último ano e foi oficializado, marcando a consolidação do projeto de desenvolvimento, competitividade e integração da indústria do mobiliário, com foco em negócios de pequenas empresas e pequenos negócios, né? A parceria, então, ela vai de encontro aos desafios do planejamento estratégico de ambas as entidades, que objetivam transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do Brasil. Esta é uma efetiva reaproximação do SEBRAE com o setor moveleiro, que conta, como você já citou no início, aí, mais de 18 mil empresas e um volume produtivo estimado em 443 milhões de peças por ano, com aproximadamente 78% dessa produção estando concentrado justamente nessas pequenas e microempresas. Dessa forma, então, o PDCI MOB pretende envolver mais de 200 empresas até 2024, no final da primeira parte do programa, com efeito de transbordamento para 1.730 indústrias. A iniciativa está em fase de definição dos pontos focais nos estados e polos, planejando, assim, associar esforços, recursos para o desenvolvimento e integração das micro e pequenas empresas de forma sustentável, com foco no encadeamento produtivo, por meio de 5 objetivos estratégicos: excelência em gestão, inteligência, estratégia e promoção comercial, inserção e inovação, competitividade e produtividade e atuação em rede. Irineu, a indústria moveleira fechou 2021 com uma queda de 2,4% em volume de peças produzidas, mais um aumento de 6,4% em receita. Qual é a sua leitura em relação a esse cenário? É fato que vivemos uma desaceleração do consumo de imóveis no Brasil e no mundo, né? Com a demanda perdendo força no decorrer do ano passado, após o tão comentado boom do setor a partir da segunda metade de 2020, o que não significa, porém, Carlos, uma queda, mas sim uma reestabilização, com os números de 2022 mostrando-se em algumas comparações até mesmo superiores ao pré-pandemia, o que comprova o processo de valorização da casa e do mobiliário vivido pelo consumidor brasileiro nos últimos 2 anos.
A sexta maior, né, produtora de móveis no mundo e exportando para 172 países distribuídos nos 5 continentes, a indústria brasileira vem tanto expandindo sua atuação internacional com as exportações de móveis e colchões, crescendo na casa de 50% no último ano, superando níveis registrados no pré-pandemia, como investimento fortemente em tecnologia na melhoria dos processos produtivos e organizacionais, não só ampliando e otimizando sua capacidade de produção, como tornando-se cada vez mais sustentável ambiental, econômica e socialmente. Só em 2021, o salto de investimento da indústria moveleira nacional foi de 176% sobre o ano anterior, questão que continua em ascendência, com os resultados preliminares do primeiro semestre de 2022, indicando que as importações de máquinas para a fabricação de móveis fecharam o semestre com aumento de 50,9%, apontando assim para um cenário de confiança por parte dos empresários industriais nos próximos meses. E como que você avalia o desempenho da indústria de móveis no primeiro semestre de 2022? Não, é de se esperar que a indústria acompanhe o ritmo observado na ponta, né? E que é, como falamos, de uma demanda que vem se estabilizando. Ela, logicamente, abaixo dos números aquecidos do primeiro semestre do ano passado, quando ainda vivíamos aquele boom, os efeitos do isolamento social, né? Segundo a última edição da Conjuntura de Imóveis, após crescer 15,4% em maio na comparação com o mês anterior, a indústria brasileira de imóveis experimentou um recuo de 3,5% na passagem do quinto para o sexto mês do ano. Ainda assim, a produção de imóveis em junho manteve-se em patamar satisfatório, tendo sido fabricada 31,5 milhões de peças no período, sendo este o segundo melhor resultado de 2022 até o momento. Apesar da retomada dos últimos 2 meses, contudo, os resultados acumulados no primeiro semestre deste ano apontam para um declínio de 19,8% em relação ao igual período de 21, quando o setor imobiliário vivia ainda aquela onda aquecida de vendas. Nos últimos 12 meses, o desempenho é semelhante, uma redução de quase 20%, 19,9%. Cabe, no entanto, a gente lembrar, né, que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também tem causado danos consideráveis nas cadeias mundiais de valor, o que impactou a indústria e os setores no âmbito mundial. Portanto, causas externas têm refletido no desempenho da indústria do setor. Você acredita que, mesmo sem o fator isolamento social, a gente possa voltar a alcançar números tão relevantes na indústria e no varejo de imóveis no Brasil, como a gente teve durante o período da pandemia? Você acredita que sim? De que maneira? Então, para 2022, as estimativas preliminares do INI, né, Instituto de Pesquisas, parceiro da Abimov, e também parceiro do setor, né, apontam para uma queda de 5,9% na indústria de imóveis em volume de peças, relacionando ao comportamento do mercado do ano passado. É importante a gente ressaltar que a disrupção na cadeia de abastecimento, com o desequilíbrio entre oferta e demanda, além das limitações logísticas que atravancam o comércio exterior, regulam o mercado comércio exterior, desde a falta de contêineres até as restrições físicas e o encarecimento de moedas que regulam o mercado global, geram efeitos ainda sentidos pela indústria móvel no Brasil. Um indicativo animador, porém, é que o percentual de assinalação desses problemas vem sendo reduzido gradualmente desde o segundo trimestre do ano passado. Outras questões, porém, têm passado a ser destacadas pelos empresários, tais como taxas de juros elevadas, dificuldades na logística e transporte e inflação, inibindo assim o consumo no país. Vale ressaltar que esse processo vem ocorrendo não só no Brasil, mas nas principais economias ao redor do mundo e em praticamente todas as cadeias produtivas. Contra isso, claro, trabalhamos continuamente em sinergia com fornecedores e fabricantes em busca
de soluções, tanto para a ampliação do fornecimento quanto para o equilíbrio e a precificação dos suprimentos. E como que a Bimóvel vem se posicionando na busca de soluções para a questão do abastecimento ou desabastecimento? Então, enquanto ainda enfrentamos cenários incertos na economia mundial e nas cadeias de abastecimento global, nós seguimos firmes com o nosso propósito de promover o diálogo entre os diversos atores que formam a nossa cadeia, tão codependentes, bem como de possibilitar ações que facilitem o acesso dos industriais aos materiais necessários para a manutenção e da produção do setor. Um dos grandes destaques nesse sentido é o projeto Fornecedor, uma iniciativa da Abimóvel que tem a missão de fortalecer a indústria moveleira ao aproximar fornecedores de matérias-primas e insumos de fabricantes de móveis, todos atuantes no mercado nacional, encurtando distâncias e integrando a cadeia produtiva interna a partir do engajamento de empresas e entidades setoriais por meio de netmarketing para a realização de rodadas de negócios direcionados. Além disso, nossas missões comerciais e a participação em feiras internacionais também apoiadas pela Apex aproximam a indústria nacional de fornecedores e compradores estrangeiros, colocando nossa indústria em sinergia com o mercado global. Se a cadeia de abastecimento demonstrou instabilidade, o comércio exterior de imóveis brasileiros, ao contrário, nunca esteve tão bem, com uma evolução na casa dos 50% no consolidado de 2021. Ao que você relaciona esse grande salto em nosso setor e o que isso significa para a indústria moveleira? Então, no início de 2021, a Bimóvel renovou com o convênio do projeto setorial Brazilian Furniture junto à Apex Brasil, para o período de 21 a 23, incluindo o incremento de recursos e ações em escala internacional, com um conjunto de ações estratégicas que inclui o acesso a informações de inteligência comercial e competitiva, feiras, emissões internacionais, projeto comprador e vendedor, projeto imagem, programa de design integrado à indústria, entre outras inúmeras atividades no exterior. Questões que refletem nos resultados do acumulado de 2021. A indústria moveleira no Brasil fechou o ano, como você bem falou, com um faturamento recorde nas exportações. Foram 938,3 milhões de dólares em móveis prontos e colchões. O valor ultrapassa a marca de 1 bilhão se somarmos a isso as partes de componentes para móveis. Com isso, o segmento registrou, então, esse crescimento, que você bem disse, aí, de 50% em valores exportados excelente, comparando-se a 2020, superando também o montante exportado em 2019, pré-pandemia. A implementação das ações do projeto setorial vem atingindo as metas que, nesse momento, nossas equipes vêm trabalhando no planejamento das ações para 2023 e 2025. Então, eu diria que esse conjunto de ações que a Bimóvel ajudou as empresas a implementar e também as ações que as próprias empresas vêm desenvolvendo ao longo desses anos todos, né? A gente vê cada dia mais empresas capacitadas aí para exportação e a gente também vem na busca, né, enquanto associação, de ajudar as empresas que queiram se capacitar e estar prontas a usufruir desse mercado externo. Quais são os principais mercados-alvo? Então, de acordo com os estudos desenvolvidos pela Bimóvel, quando o assunto são as exportações de móveis e colchões, estimamos que em junho de 2022 o país tem exportado já 74,6 milhões de dólares em produtos acabados. Esse resultado representou um avanço de aproximadamente 2,5% quando comparado com o igual período do ano passado, demonstrando assim um desempenho otimista, apesar do leve recuo de pouco mais de 1,5% no acumulado do primeiro semestre deste ano sobre os primeiros 6 meses de 2021.
uma das bases comparativas mais expressivas da história. O cenário que fica ainda mais claro ao analisarmos a variação dos últimos 12 meses, que valida o progresso da indústria brasileira nas exportações de móveis e colchões, ao crescer cerca de 16% no acumulado, ao crescer 16% no acumulado do período sob igual base comparativa no ano passado, por linha de produto, o segmento de móveis de madeira continua sendo o principal carro-chefe da indústria brasileira imobiliária no mercado internacional, representando 84,9% do total exportado pelo setor, seguido pelo estofado, 7,9%, e 3,5% móveis de metal, 2,7% em colchões. Quando falamos em principais destinos desses móveis e colchões, os Estados Unidos vêm ampliando ainda mais a sua participação, recebendo 43% do total exportado pelo Brasil no setor. Agora, na segunda posição do ranking dos principais destinos, vem agora o Uruguai, com 7,4% dos móveis brasileiros exportados em junho. Irineu, quais são, no seu ponto de vista, as principais oportunidades para as indústrias brasileiras de móveis atualmente? Uma grande oportunidade para a indústria brasileira de móveis está relacionada aos quesitos qualidade, gestão e sustentabilidade e design integrado da indústria. O mercado internacional, especialmente o norte-americano e o europeu, vem buscando adotar soluções ecológicas, utilizando materiais reciclados e matérias-primas naturais sustentáveis, como madeira, revestimentos e couros, amplamente disponíveis no Brasil. Esses fatores, além do quesito design integrado à indústria, deverão contribuir para o posicionamento dos exportadores brasileiros nesses mercados altos. A indústria brasileira, aliás, está entre as que mais têm certificações que comprovam práticas de sustentabilidade em seus processos. Cerca de 98% das indústrias exportadoras têm algum tipo de certificação. Como o setor também fazendo parte do Pacto Global da ONU, seguindo seu guia de sustentabilidade. Além disso, podemos afirmar que o design brasileiro é internacional e está presente de alguma maneira em todos os grandes mercados mundiais. A maior influência não é externa, mas o próprio movimento modernista brasileiro, que nos últimos 15 anos foi redescoberto por grandes especialistas nacionais e especialmente internacionais, o que tem colocado as indústrias e os profissionais em destaque no mercado mundial. Portanto, competitividade do design brasileiro está na criatividade de seus designers, na identidade cultural do país, bem como na sua riqueza em qualidade, recursos materiais e posicionamento. Como a gente já conversou aqui anteriormente, você tem uma carreira bastante bem sucedida no associativismo e agora presidente da Bimóvel. Como que você tem buscado atrair a atenção das empresas e dos empresários ainda não associados para que conheçam e se beneficiem do papel estratégico da associação no setor? Qual que é a importância de se associar, apoiar, participar das ações da entidade? Bom, então, nesse período que vivenciamos aí tantos problemas, né, a busca por soluções começa por uma cadeia produtiva colaborativa e em sincronia, que trabalha em união de propósitos e ações. Com as associações e sindicatos de classe, portanto, exercendo um papel fundamental nesse sentido. Hoje temos mais de 20 sindicatos associados à Bimóvel que refletem a importância em fazer parte dessa corrente unidade. Quem não participa perde, né? Perde em decorrência a oportunidade de exigir e até de reprovar ações, né? Afinal, o diálogo e a negociação direta conquistados pela Bimóvel junto aos associados ao governo federal, ministérios e órgãos da esfera pública ao redor do Brasil, Congresso Nacional, CNI, entidades nacionais, entre outros, sem dúvida colaboraram e colaboram para posicionar o setor imobiliário num lugar local de destaque na economia e na indústria brasileira. Além, é lógico, de nos oferecer alternativas de construção, de possibilidades para o enfrentamento de crises
de abastecimento, logística, a luta infracionária e fiscal, sem falar de outros entraves causados pela pandemia. Evidentemente que nós temos ainda um universo muito grande de indústrias do imobiliário que não são associadas à Abimóvel. Infelizmente, Carlos, às vezes o industrial não vê os valores porque ele não vê muitas coisas que são disponibilizadas, que são, enfim, ações que a associação tem feito que beneficia todos os setores. E às vezes um pouco é culpa até da gente mesmo, porque o item, a questão comunicação, você que é um homem de comunicação, você sabe disso, ela é uma coisa, eu acho bastante complicado certas horas, porque você, às vezes, a mensagem, ela às vezes é bem feita, é bem dirigida, mas às vezes ela chega num momento inadequado para aquela pessoa e aquela pessoa não consegue entender aquela mensagem. Então, eu diria que um pouco é culpa da gente, às vezes, não conseguir posicionar bem a mensagem para atingir esses companheiros, esses fabricantes, esses empresários do setor que ainda não se associaram. Né? E a gente, evidentemente, que busca mostrar com as nossas ações, principalmente com as nossas ações, que a gente está sempre buscando o bem do setor, o melhor para o setor. Evidentemente que se nós tivéssemos um universo maior ainda de associados, participando e colaborando, a gente pode ainda enriquecer ainda mais as ações, buscar ações mais efetivas até junto ao governo, por exemplo, junto aos ministérios, né? E a gente, enfim, nós vemos esse próprio programa que nós citamos, da parceria com o Sebrae, buscando a inclusão, né, o desenvolvimento da micro e pequena empresa, isso também, evidentemente, que tem um cunho de, além de capacitar essas empresas ainda mais, de buscar associar mais indústrias. Né? A Abimóvel, ela representa todo o setor, ela não importa o segmento que a empresa está, se é de nível, se a empresa é micro, pequena, média ou grande, não importa se ela atua no segmento de alta decoração, de média decoração, de baixa decoração, nós buscamos sempre representar todas, né? Então, a Abimóvel, ela representa todas e nós buscamos com as ações que todas sejam realmente incluídas. E qualquer um que quiser sempre vai ter abrigo na Abimóvel. Evidentemente que, como eu já te disse, às vezes a comunicação, a gente tenta passar algo e às vezes não consegue passar tudo aquilo, né, que a gente pretende dar na informação. Mas são principalmente com as ações que a gente procura demonstrar, né, o nível de evolução que a própria associação vem tendo ano a ano e o envolvimento que ela tem e a importância, né? Hoje, qualquer assunto relacionado às leis federais, a normas, a decretos, quem representa é a Abimóvel. Mais recentemente, inclusive, o assunto do IPI, né? A Abimóvel esteve envolvida nas articulações. Sim, a gente busca, inclusive em conversa que tivemos com o ministro, ele falou de que, na realidade, ele pretende zerar o IPI, né? E a indústria ela é o setor mais penalizado, Carlos, porque, veja bem, imposto sobre produto industrializado, só a indústria tem, né? É o imposto a mais, né? E, além disso, as normas são muito rígidas para as indústrias moveleiras, né? E isso, às vezes, traz um desequilíbrio. E nós buscamos justamente dar o equilíbrio, né? Dar oportunidade para todos, buscar oportunidade para todos, dar um maior equilíbrio nas relações. Esse projeto, por exemplo, de normatização que nós estamos iniciando aí, com a intenção de normatizar todos os produtos do setor, isso aí visa valorizar o nosso móvel, não é dificultar, mas sim valorizar. Né? Nós temos um produto, uma indústria altamente capacitada que produz aí produtos
muito relevantes para o dia a dia de todo mundo, produtos com qualidade, com design, com beleza, com tudo que é necessário, tanto para a utilização como para a decoração, e às vezes não é tão valorizado quanto a gente vê em alguns outros tipos de produtos, né? Então, o que nós precisamos, né, na realidade, é valorizar o nosso produto. Com isso, poder valorizar os nossos funcionários, enfim, valorizar a tudo, né? Essa é a nossa missão principal. A propósito, Irineu, com a sua concordância, eu quero desafiar o público que nos acompanha nesse momento. A gente tem uma audiência muito grande na indústria moveleira, no varejo e também na indústria de fornecedor. Você que ainda não está associado à Bimóvel, que o faça. Existem classificações diferenciadas de associado. Então, você como fornecedor da indústria, você também pode se associar à Bimóvel. Você como varejista, você também pode se associar à Bimóvel. Eu diria mais, você não só pode, como deve. Porque se a gente tiver uma base sólida de representatividade, a gente aumenta a capacidade de diálogo da entidade, tanto na questão financeira, porque aumenta a condição de capilaridade, de cobertura de ações mercadológicas e ações institucionais, como até também na própria representatividade. Não que a Bimóvel não seja representativa, ela já é muito representativa, mas ela pode ser ainda muito mais com a sua adesão. Por favor, procure a Bimóvel, acompanhe o trabalho da Bimóvel no site abimóvel.com, nas redes sociais @Bimóvel, e dê esse prestígio, esse voto de apoio, de confiança a esse trabalho que tem sido desenvolvido nas últimas gestões. Eu também gostaria de ressaltar aqui a administração da Maristela, antes do Daniel, e o setor moveleiro como um todo, não a plataforma setor moveleiro, o setor moveleiro em si conta muito com o seu apoio e com a sua adesão. Certo, Irineu? Isso aí, Carlos. Obrigado. Realmente é isso, né? A Bimov, então, ela está realmente à disposição de toda a indústria moveleira, né? Mas ela procura, ela divulga, as suas divulgações são mais específicas para os associados, que são os que realmente ajudam, porque uma entidade é assim, como eu disse, a diretoria, o presidente, a diretoria, eles não têm remuneração, né? Nós não temos remuneração, mas nós temos o corpo de funcionários. Para desenvolver ações, você precisa de pessoas capacitadas, né? E hoje nós temos um corpo de funcionários muito capacitado, os colaboradores nossos realmente trabalham com afinco, né? E a gente precisa, inclusive, aumentar isso para poder trabalhar melhor as ações, né? Nós precisamos de pessoas que conseguem realmente desenvolver a ação como ela é necessária para o setor. Nós precisamos de fazer lobby junto ao governo. Isso é normal, tem que ter, né? Então nós precisamos do apoio de deputados, de senadores, né? E aí a gente conclama todos os nossos companheiros para que nos ajude. Nós vamos, logo após o pleito que vem aí, com a nova composição que terá na Câmara, nós vamos recompor a nossa frente parlamentar. Né? Nós precisamos de uma frente parlamentar para nos dar, para dar voz às nossas necessidades junto ao parlamento. Né? E assim como a mesa de discussão com o Ministério da Economia, a gente pretende também estar reforçando isso aí. Então, quanto mais pessoas junto com a gente, mais fortes nós seremos. E nós estamos de braços abertos para todo o industrial do setor. Muito obrigado, Carlos. No Vitrine Setor Moveleiro de hoje, especial, a gente tem a oportunidade de conversar com Irineu Munhoz, presidente da Bimóvel. E partindo agora, então, Irineu, para o encerramento da nossa conversa, eu gostaria que você. Eu sempre digo isso porque a condição do entrevistador às vezes é um pouco ingrata, né? Mas que você diga aquilo que eu não perguntei e responda aquilo que eu não deixei. Bom, Carlos, bom, primeiro, assim, eu quero agradecer essa oportunidade, né, te parabenizar pelo trabalho que você tem feito com a sua plataforma, né, ajudando então o setor aí a ter um entrelaçamento maior, um nível de discussão maior. Isso é muito importante, o setor realmente precisa, né? Então, meu agradecimento por isso e por estar nos ajudando aí
a mostrar as ações que a Bimóvel faz. Eu acho que nós tivemos já uma entrevista bastante ampla, com bastante tópicos, vários tópicos que abrangeram, ao meu ver, quase tudo, ou tudo, se não tudo. Mas, assim, nos colocamos à disposição daquele que tiver ainda alguma pergunta, alguma questão, tanto pode através da sua plataforma, através de você, ou direto conosco na Abimóvel, questionar, que nós estaremos abertos a responder aquilo que por acaso tenha ficado sem explicitar aqui. Né? Então, é isso, Carlos. Então, muito obrigado, Irineu. Muito obrigado a você que nos acompanha nessa transmissão, mais uma transmissão da plataforma Setor Moveleiro. Obrigado pelo seu apoio e audiência. Eu espero encontrar você aqui no nosso próximo programa. Até a próxima edição. Um abraço.